Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje no programa eu vou conversar sobre um tema muito interessante que representa nós e a própria evolução como um todo. Nós vamos conversar sobre ninguém nasce completo ou perfeito. Vamos entender esse tema que, para mim, é um tema muito interessante, que muitas vezes quando nós falamos de mestres, mentores, espíritos, gurus, não importa o nome ou nomenclatura que você dê, nós temos aquela falsa impressão que eles são seres extremamente perfeitos desde o seu nascimento. Não é bem por aí. Todos os grandes seres, se nós pegarmos o pouco que existe sobre os arquétipos da sua própria evolução aqui na face da Terra, nós percebemos que todos eles tiveram que passar pela sua iniciação. E quando nós falamos iniciação, nós estamos falando diretamente do aperfeiçoamento, do descobrir novos caminhos, de começar a entender as razões do universo. E como eu disse, todos esses grandes seres, eles tiveram que passar por esse momento de despertar que todos nós estamos vivendo na atualidade. Aí que está o link do programa que eu vou fazer neste tema, que ninguém nasce completo e perfeito, e a atualidade. Quando pegamos exemplo, vamos lá, praticamente um mestre mais famoso aqui no Ocidente, Jesus. Jesus, ele não nasceu completo e perfeito. Ele nascia, agora vem um ponto para que todos meditem. Ele nasceu com esta energia espiritual do grande mestre que seria despertado no momento certo dentro dele, que foi a grande missão desse ser, que hoje tem a religião que professa o seu nome. Mas ele teve que passar pelos rigores da sua própria iniciação. Se nós meditarmos sobre os 40 dias que ele passou na montanha da tentação, onde ali ele tinha que viver e trabalhar toda a sua energia humana para que todo o potencial divino fosse despertado, ali ele estava passando exatamente em correspondência com o tema que eu trago para vocês. Ele sabia que era necessário lapidar, trabalhar, entrar em sintonia com toda a sua energia espiritual, mas para isso ele precisaria morrer totalmente para aquele lado humano. Daí que em muitas passagens da sua própria história existem momentos que as pessoas não entendem o seu posicionamento de colocar, quando a sua própria mãe chega a ele, ele fala: estou cumprindo o meu papel, vou para o mundo, falando com as minhas palavras. A mesma coisa Buda, que teve muito mais dias, mas o que nós conhecemos nos arquétipos, ele ficou 7 dias meditando ali, se defrontou com Mara, que colocou todas as suas tentações, todas as suas energias ali, para ver se ele sucumbia na sua própria iniciação. Então, quando pegamos este exemplo, na verdade, estes exemplos, nós começamos a compreender que todos nós, sejamos seres que estão ainda muito imperfeitos ou não, todos nós passamos esse processo evolutivo que representa o nosso despertar. E isto normalmente promove rigores que façam com que a gente acorde, com que a gente desperte. Agora eu vou falar uma coisa, vou tentar desenvolver em cima do que eu vou comentar. Vamos ver se eu consigo ser compreendido de acordo com o que eu entendo, sempre sujeito a erros e enganos. Até mesmo os deuses aprendem conosco. Vou repetir isto. Até mesmo os deuses aprendem conosco. Porque quando nós falamos os deuses, seja qual panteão, cultura, religião que você pertença, não importa, ou um livre pensador, nós precisamos entender que quando Deus, a fonte criadora, ela lança esta energia, quando eu digo ela, eu digo a fonte criadora, lança a experiência que vai fazer do mineralzinho retornar para a sua fonte, mas para isso terá que passar por todos os ciclos evolutivos, ele mesmo não sabe como aquela energia que foi lançada dele mesmo vai passar esses ciclos evolutivos. Aí que nós chegamos em um outro questionamento que representa o próprio livre-arbítrio. Daí que nós podemos pensar
que esta energia de que ninguém nasce completo e perfeito representa, como eu disse no simbolismo, que aquele mesmo mineralzinho que foi o primeiro reino a ser lançado e construído por Deus e seus anjos, ele vai ter que passar pela sua evolução até que ele retorne a Deus. Ele sabe, aí que eu entro no livre-arbítrio para ser questionado. O livre-arbítrio não existe no sentido deste mesmo mineralzinho chegar a se tornar um Deus. Então existe um caminho, existe um propósito, existe um porquê que, seja no rigor ou no amor, ele irá arrumar a sua evolução para retornar à fonte. Aí ele passa pelos reinos, o mineralzinho se torna o vegetal, depois o vegetal o animal se torna o ser humano se tornará um anjo, o anjo se tornará um semideus e, por fim, no sétimo dia da criação, ou sétimo sistema evolutivo, ele se projeta diretamente com a potencialidade de Deus para retornar à fonte. Então, se nós pensarmos desta forma, no sentido abstrato, mais coletivo, mais solto, não existe o livre-arbítrio, porque na dor ou no amor, nós teremos que rumar para esta evolução. Mas agora vem um outro ponto. Como eu disse, os deuses aprendem conosco. Os próprios deuses que lançaram esse propósito evolucional, eles percebem que esse mineralzinho, passando por todos esses reinos que representam a sua própria evolução, não sabe o quanto ele vai errar, o quanto ele vai acertar, o quanto ele vai trabalhar a sua predisposição para retornar à fonte ou Deus. Então aí nós começamos a entender que neste próprio tema que eu trouxe, que ninguém nasce completo ou perfeito, nós temos diretamente um propósito evolucional. Então, o livre-arbítrio, nesse sentido, não existe, mas ele existe na forma como nós vamos passar este caminho até que nós retornemos a Deus. É isto que acontece hoje na atualidade. Como eu citei no início do programa, até mesmo esses grandes seres especiais, todos, sem exceção, quando entram no jogo evolutivo e hoje eles entram através do reino humano, eles vão ter que passar pelos rigores da iniciação para que despertem, para que compreendam as suas missões. Aí que entram os mistérios associados aos avataras, bodhisattvas, budas, yokanãs, adeptos, todos os grandes seres que se lançam aqui e recebem no determinado momento que essa centelha divina começa a despertar e ser acessada, a sua iniciação no sentido de começar o processo a executar o seu trabalho, seja qual for o propósito, de acordo com os rigores que passam para que compreendam como realmente vão atuar. Daí que quando a gente vê, como eu disse, os próprios contos, mitos, arquétipos envolvendo todos esses grandes seres, seja qual for a cultura, o panteão, a religião, todos eles tiveram que passar, eles já não nasceram como crianças, óbvio que diferenciadas, isso aí não tenha dúvida, mas eles não nasceram com todo o potencial. Como eu citei o mestre mais famoso aqui no Ocidente, Jesus, se nós pegarmos a sua história oculta, que eu acredito, de acordo com os livros sagrados e o conhecimento que eu recebi na Sociedade Brasileira de Obiose, que foi deixada pelo professor Henrique José de Souza, Jesus teve que passar pela sua iniciação, passando pela Índia, passando pelo Egito, passando pela Grécia, fazendo toda aquela realidade do Oriente, diretamente da Palestina, tutelado por um dos seus apóstolos, que foi José de Arimateia. Esta é uma das possibilidades, sendo que vários adeptos se encontraram com a missão desse ser, que acredito eu, sujeito a erros e enganos, ocorreu desde os 13 anos de idade, para quando ele estivesse próximo aos seus 28 anos, que é uma data extremamente especial, dos 27 aos 30, ele retornasse para a Palestina com todo o seu conhecimento, depois de todos os rigores da iniciação, para despertar o mestre. Ele já estava com o seu potencial totalmente ativado, mas mesmo assim, ele teve, depois de todo o conhecimento que ele teve no Oriente, ele teve ainda que passar os seus 40 dias ali em meditação, que também traz um simbolismo fantástico, o número 40, que representa a ascensão da energia espiritual que está presente em nós, como alguns esotéricos chamam, a subida de Kundalini, para que ele se iluminasse e fizesse realmente o seu trabalho com todo aquele potencial divino que a gente conhece. Então,
Antes da história que nós conhecemos desse grande ser, existem várias partes que foram ocultas ou, na verdade, infelizmente, ficaram reservadas apenas para quem buscasse verdadeiro conhecimento existente na história de Jesus para compreender o que ele passou. Por isso que quando ele chegou, ele sabia operar com as energias, que isto no Oriente era uma coisa extremamente fácil, cultuada ali, principalmente no norte da Índia, naquela região do Tibete, que nós chamamos hoje de milagres, onde as energias dos Tattvas, através das forças da natureza, ele operava através de todo o conhecimento que ele recebeu desde a sua adolescência até o seu retorno, que foram muitos anos, se não me engano, sujeito a erros e enganos, desde o início que ele saiu ali da Palestina, tutelado por José de Arimateia e seus adeptos, ele tinha ali todo o conhecimento que ele ia absorvendo desde adolescente por todas essas passagens. Daí que ele chega com tudo que nós chamamos de poder. Na verdade, era conhecimento junto da sua centelha espiritual crística, podemos dizer assim, para que de Jesus ele se tornasse diretamente o Cristo que nós conhecemos, que como grande Bodhisattva tinha uma missão incrível junto dos seus adeptos. Então, esses conhecimentos, a manipulação das energias da natureza, manipulando a força dos 4 elementos, mais o 5º princípio, que os teósofos chamam de Akasha, isso todos esses grandes mestres tiveram que passar para ter um aprendizado. Eles já não nasceram prontos, que vieram e já começaram a fazer acontecer. Não, todo mundo passa. Agora fica o grande questionamento. Se todos esses grandes seres tiveram que passar por esse processo para despertar esse potencial de grandes mestres que se lançaram aqui na humanidade, imaginem nós, aqui no nosso jogo evolutivo, que nós, como, obviamente, seres que estão abaixo dessa hierarquia e desse potencial fantástico, desses seres que eu citei como exemplo, Buda, Jesus, poderia citar inúmeros de todos os continentes tiveram esses grandes seres. Nós precisamos compreender que todos nós, num determinado momento da nossa vida, nós passamos determinadas experiências que representam o acesso a esse mestre interior. Para mim, Newton Schultz, como eu sempre digo, eu acho que já é a 3ª vez que eu falo isso hoje no programa, sujeito a erros e enganos, todos nós estamos passando isso na atualidade. Porque onde existe uma grande sombra, existe uma grande luz. Vibe Mundial 95 FM